Você já parou para se questionar por que quando ingerimos bebidas alcoólicas nos sentimos mais autoconfiantes, apesar de também nos comportarmos de uma maneira um pouco mais informal, mais boba, podemos considerar assim? Pois é, nesse vídeo eu quero te explicar como que você pode ser mais bobo e, sendo assim, ter mais autoconfiança. Fique tranquilo que eu não vou te falar nada sobre bebida alcoólica e, principalmente, eu quero te convidar a ficar até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar as 4 estratégias que me ajudaram a me libertar dos julgamentos que eu tinha sobre quem eu era, sobre como eu deveria me comportar em determinadas situações e, por consequência, ser mais autoconfiante. Então, bora! Bom, eu acredito que nós vivemos uma cultura atualmente que eu tenho um nome a ela de cultura da formalidade. O que eu quero dizer com isso? Nós meio que criamos alguns determinados tipos de comportamentos dos quais são adequados e dos quais não são adequados, dos quais são aceitos e dos quais não são aceitos. E, na verdade, esses comportamentos, eles não são escritos. Parece que eles estão todos construídos aqui. Como eu devo me comportar para que as pessoas pensem que eu não sou bobo? Como que eu devo me comportar para que as pessoas pensem que eu sou uma pessoa responsável, que eu sou uma pessoa poderosa? A gente cria essa série de padrões na nossa cabeça que nos dizem como devemos nos comportar. Como devemos comportar diante de um encontro amoroso que nós estamos? Ou numa entrevista de emprego? Ser bobo nos remete a quando éramos crianças. Quando éramos crianças, nós éramos bem bobos, né? Nós poderíamos dizer assim. Mas as crianças são os seres mais encantadores que existem. E o mais legal das crianças é que elas não ficam ligando muito porque as outras pessoas estão pensando. Será que elas estão pensando que eu sou bobo, que eu sou besta, que eu sou idiota, que eu sou inútil, irrelevante, sem graça? A criança não pensa isso. A criança apenas é ela mesma, sem esse monte de julgamento. Até o momento em que alguém chega, e esse alguém, na maioria das vezes, é um adulto, e começa a falar: ei, pare de agir dessa maneira. Ei, pare de fazer assim, você não tá vendo que as pessoas estão olhando pra você? Você tá fazendo esse escândalo aí? Ei, menino, aqui não é lugar de brincar. Se comporte, sente comportadamente, blá, blá, blá. E aí, não só isso seria suficiente, como também, quando a gente chega na adolescência, por exemplo, e que nós começamos a buscar ser socialmente aceito pelos amigos, por pessoas das quais a gente gostaria de ter um relacionamento amoroso, e grupos que a gente gostaria de pertencer, e aí a gente quer não ser aquela pessoa taxada como bobo, taxada como idiota. A gente começa a o quê? A controlar os nossos comportamentos para que nós possamos ser aceitos. Eu me lembro quando eu era mais novo, como eu tinha medo, por exemplo, levantar a mão para fazer uma pergunta e as outras pessoas, né, os outros alunos acharem aquela pergunta idiota e fazer "Duh". Nossa, para mim aquilo era um terror. Eu ser, sabe, humilhado por toda a classe de uma certa maneira, né? Ou não só não ser humilhado, mas me deixar ser humilhado. E aí, o que aconteceu comigo, e eu acredito que tenha acontecido com você também, a gente desenvolve por esses dois fatores, a gente cria essas estratégias pra gente não parecer ser bobo, pra gente não parecer ser o idiota, pra gente não parecer ser o diferente, pra que assim a gente possa ser aceito, amado, pertencer. E a gente cria essa estratégia na nossa mente de como a gente deve se comportar. E é justamente isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Bom, basicamente, a gente cria uma mentalidade para evitar a vulnerabilidade. O que eu quero dizer com isso? A gente cria diversos bloqueios na nossa cabeça para que a gente evite se colocar em situações que possam as pessoas encontrarem os nossos defeitos, que possam as pessoas encontrarem aquilo das quais elas possam dizer pra gente ou jogar na nossa cara aquilo que a gente é ou não é. Eu me lembro de, há uns tempos atrás, e que eu ficava me questionando, né? Alguns comportamentos, algumas atitudes que eu tinha. E eu me lembro que eu tinha muito medo das pessoas jogarem na minha cara algumas coisas das quais eu não valorizava em mim. Algumas coisas das quais eu tinha vergonha sobre mim. E a vergonha aqui é uma palavra muito importante, eu já até antecipo, faz parte de uma das estratégias que eu vou falar com você ainda nesse vídeo. Eu me lembro de ter medo de me expressar, de ter medo de falar alguma coisa e as pessoas jogarem na minha cara aquilo da qual eu tinha vergonha. Você tá falando isso, mas você faz isso. Você tá querendo fazer canal no YouTube, mas você faz isso, isso, isso. Um conselho pra você
que talvez esteja vivendo isso agora, eu quero te falar uma coisa. As pessoas não são tão ruins assim. 99% das pessoas não vão fazer isso com você. Porque elas também sentem algo parecido com você. Porque elas não querem desprezar e diminuir aquilo que a outra pessoa está se assumindo a fazer. Diante dessa mentalidade da gente esconder as nossas vulnerabilidades, ou seja, da gente esconder aquilo do qual as pessoas possam enxergar algo que possa ser negativo, que possa nos dar vergonha, a gente começa a agir como um robô. Em determinadas situações, como numa entrevista de emprego, quando você vai conversar com uma mulher ou com um homem, quando você vai fazer um vídeo, quando você vai apresentar lá na frente da faculdade ou da escola, são diversas situações onde a gente precisa se enquadrar, né? E um ponto bem interessante das pessoas confiantes, das pessoas que nós consideramos ser confiantes, é que a grande maioria delas estão se apoiando em uma muleta para se sentir confiantes. Elas têm algo dos quais elas julgam, dos quais elas acreditam que aquilo as torna acima de qualquer julgamento. Eu tenho dinheiro, então não importa o teu julgamento em relação a mim, porque eu tenho mais dinheiro que você. Ou eu sou bonito, então não importa o teu julgamento em relação a mim, porque eu sou mais bonito que você. Ou eu tenho uma mulher tal ou um homem tal, então não importa o seu julgamento, porque eu tenho a pessoa tal. Quando a gente cria essas muletas, essas coisas, eu tenho um carro tal, eu tenho a roupa assim, eu faço isso, eu deixo de fazer aquilo, eu sou campeão disso. A gente começa a colocar a nossa autoconfiança em cima disso. E se a gente perdesse isso, a gente perderia toda a nossa autoconfiança, toda a nossa autoimagem, a valorização que nós teríamos em cima da gente. E por que eu estou te dizendo isso? Porque autoconfiança não é você se apoiar em uma coisa que você realizou, em uma coisa que você tem, ou uma coisa que você aparenta ser. Porque a grande maioria das pessoas que se sentem autoconfiantes, elas se apoiam nisso. Mas se você for ver, as pessoas que mais são autoconfiantes são ou crianças ou são pessoas idosas. São pessoas que não se cumbem a essa fachada. Portanto, autoconfiança não é você ter algo que vai te dizer que você é melhor que as outras pessoas, que você está acima de qualquer outro julgamento, de qualquer humilhação, podemos dizer assim. Autoconfiança não é você se sentir protegido de humilhações, não. E tem tudo a ver com ser bobo, porque o ser bobo é igual o bobo da corte. O bobo da corte, ele pode fazer graça. Ele é o único, lá na época, né, da monarquia, ele era o único que poderia fazer chacota e poder criticar, inclusive, o rei, porque, tecnicamente, as pessoas não levavam ele a sério, mas principalmente porque ele tinha essa permissão de ser idiota, de ser, né, qualquer coisa, porque as pessoas não iriam julgar ele. Então, ser autoconfiante hoje está altamente atrelado ao julgamento. E quando a gente é bobo, a gente se permite ser bobo, a gente quebra todos esses julgamentos. E você vai entender o porquê. Com tudo isso que eu já falei, dá pra gente concluir que o que mina a nossa autoconfiança é justamente querer agir de uma maneira que esperam que hajamos. É agir de uma maneira que as outras pessoas esperam que nós façamos, né? E na maioria das vezes, a intenção por trás de agirmos da maneira que esperam que a gente haja é justamente com a intenção de ser aceito, com a intenção de ser amado, com a intenção de ser, às vezes, até não julgado, mas principalmente, talvez, de ter fama, de ter poder sobre as outras pessoas, de ter influência sobre as outras pessoas, de ter crédito, credibilidade. E o que significa ser bobo? Basicamente, significa ser autêntico. E para mim, autenticidade é falar o que pensa, expressar o que sente, fazer o que acredita e, principalmente, não ser arrogante. Não ser arrogante é achar que sabe de tudo. Parece que existem dois opostos. Existe aquela pessoa que é completamente dominada pelos julgamentos alheios e por seus auto-julgamentos. E existe aquela outra pessoa que acha que é eu sou a liberdade em pessoa. Não necessariamente isso é sinônimo de autoconfiança. Na verdade, isso mostra, talvez, uma não capacidade de lidar com esses julgamentos. Uma não capacidade de entender quem você é, o que você representa, quem você gostaria de ser. Você quer começar a ser o oposto daquilo que as pessoas esperam de você. E não é esse o jogo que nós precisamos jogar. E você vai entender. Então, o que significa ser bobo? Falar o que pensa, expressar o que sente, agir conforme o que acredita e não ser arrogante. Não achar que é o dono da verdade, não achar que pode agir e falar o que quiser. E para isso,
para a gente poder desenvolver essa capacidade de sermos autênticos, de sermos vulneráveis, de ser um completo de um bobo, para que possamos ter autoconfiança firmada em nós e não em muletas, a gente precisa olhar para dentro, para que a gente desbloqueie esses bloqueios que foram criados, que foram desenvolvidos ao longo do nosso desenvolvimento. Então a primeira estratégia para você poder desbloquear e se tornar mais autoconfiante, se tornar mais vulnerável, é você começar a olhar para aquilo que você tem vergonha. O que você tem vergonha? Você já imaginou se todas as pessoas soubessem aquilo pelo qual você tem vergonha? Sabe o que é o mais interessante? É aquilo que você tem vergonha, provavelmente você esconde. E pelo fato de você esconder, você não sabe que outras pessoas também fazem a mesma coisa ou coisas parecidas que você fez. Mas elas também escondem porque elas têm vergonha. E quando nós nos sentimos confiantes o suficiente de falar sobre aquilo que nós sentimos vergonha, as outras pessoas se sentem também confiantes e seguras o suficiente para falar aquilo que elas sentem vergonha. Eu tô com a voz meio rouca porque eu tô meio mal hoje, mas tá tudo bem. Então é um ciclo, porque eu escondo aquilo que eu tenho vergonha e você esconde aquilo que a gente tem vergonha. Nós dois fingimos que nós não fazemos aquilo e continuamos a ser normais. Então, o primeiro ponto é a gente olhar para aquilo que a gente tem vergonha. O que você tem vergonha? Liste umas 10 coisas das quais você tem vergonha em você mesmo. Talvez é seu nariz, talvez é o seu corpo, talvez seja algum atributo físico, ou talvez seja alguma uma coisa que você acredita ser incapaz de fazer, talvez seja pela tua família, talvez seja por onde você veio, eu não sei. O que te faz sentir vergonha sobre você mesmo? Liste. Na verdade, você poderia listar 50 coisas, tá? Liste o máximo que você puder, tá? Não se contente com 10, vá até 30 coisas das quais você sente vergonha. E se for possível, se você tem alguém que você poderia compartilhar isso, eu acho que é ainda mais poderoso, tá? Inclusive, se você sentir a vontade, compartilhe aqui nos comentários algo que você tem vergonha em você mesmo. Ninguém vai te conhecer mesmo, ninguém vai saber quem é você. Compartilhe aqui embaixo e veja o poder, o desbloqueio acontecendo. Porque quando você coloca para o mundo que você sente vergonha, você se sente mais tranquilo. Sempre quando eu vou fazer alguma palestra, eu começo a palestra ou perguntando para as pessoas: ei, quem aqui também tem vergonha de falar em público, ou tem medo de falar em público? A última palestra que eu dei, eu me lembro que eu cheguei e falei bem assim: pessoal, eu estou nervoso nesse momento. Eu abro a minha vulnerabilidade para as pessoas. As pessoas podem enxergar ali que o Lucas está sendo o Lucas, que o Lucas não está querendo aparentar ser alguém melhor do que eles, e principalmente que o Lucas não está querendo demonstrar que não está nervoso. Entende? Quando as pessoas percebem na minha cara, no meu rosto, nos meus gestos, entende? Segunda estratégia: o que você espera de você? Entenda o que você espera de você, porque na maioria das vezes a gente acredita o que as outras pessoas esperam de mim, mas a gente não defina. A grande palavra aqui é defina. Defina o que você quer esperar de você, tá? Como você quer se comportar em determinadas situações, como você quer agir, como você quer ser, como você quer pensar, como você quer sentir. Defina o que você quer esperar de você mesmo, sabe? Liste de 10, no mínimo 10, e aí vai até os 30, 50 coisas que você quer esperar de você. Olha pra você de uma maneira dissociada, ou seja, cara, o que eu espero daquele cara ali? Imagina que o Lucas... Eu aqui, o ser, tô olhando para um outro Lucas que tá sentado ali. E eu quero entender, cara, olhando para ele, eu falei, cara, o que eu quero ver nesse cara? Comece a definir, sabe, como se fosse aquele jogo, sabe aquele jogo onde a gente vai colocando armaduras, ou de carro, que você vai mudando o carro. Imagina como se você estivesse colocando ali, como é que eu quero que esse cara se comporte, sinta, ou essa mulher, como é que eu quero que ela pense, haja. Eu quero ver no olho dela, dessa pessoa, o que eu quero ver no rosto, cara, o que eu quero sentir quando eu olhar para essa pessoa. Coloca isso, liste isso, sinta isso, porque você vai parar com o tempo. Você vai começar a parar de ligar pelo que as outras pessoas estão esperando de você e coloque o que você espera de você e começar a vivenciar isso. A terceira estratégia: brinque mais. E quando eu digo brincar, eu não estou dizendo fazer graça, fazer chacota, fazer brincadeira. Isso é só mais um comportamento, mais uma atitude de pessoas que não têm autoconfiança, que não têm segurança em si próprio, tem que fazer graça, tem que fazer piada para poder ser aceito, para poder ser querido. Brincar é você conseguir, igual uma criança, brincar com qualquer coisa. Você pegar uma garrafa d'água e falar, cara, como que eu posso me divertir com isso? O que pode ser feito com isso? Será que eu posso jogar pro alto e pegar?
Às vezes a gente fica entediado. Sabe o que é um tédio? O tédio é a falta de capacidade de você criar ideias, visões e brincadeiras que vão te entreter, que vão fazer aquele momento valer a pena. Quando a gente acredita que a gente precisa de beber álcool, que a gente precisa de estar em algum outro ambiente, que a gente precisa estar em algum outro lugar para você ser feliz, para você estar bem, para você não consegue brincar, você não consegue observar as coisas de uma maneira diferente. Brincar mais é ser como uma criança. Uma criança não reclama. A única coisa que a criança reclama é quando ela está precisando de comida ou está com sono. Mas ela não reclama de onde ela está. Ela consegue desfrutar de onde ela estiver. Você fez a lista ou vai fazer ainda a lista daquilo que você quer esperar de você. Talvez uma das coisas que você queira esperar é, cara, como que eu quero poder me divertir com pouco. Eu quero poder ser feliz com coisas simples. Não que você deva, né, não, agora eu não quero ter mais coisas luxuosas, não. Mas acrescente isso também na sua vida. A gente começa a ficar adulto, e aí eu tenho até uma analogia que a gente começa a ficar adulterado. Ou seja, a gente começa a acreditar que se divertir num gramado, ou ser feliz, ou cara, curtir o momento de você caminhar pelo um parque como esse aqui, é coisa de criança, é coisa de, né, não é legal. O que é legal mesmo é você andar de carro caro, é você poder, sei lá, beber, sair pra festa, é você pular de bungee jump, é você começar a fazer coisas grandes, coisas que adultos fazem. A gente tem que ter cuidado com isso. Pense numa pessoa mais idosa. A pessoa mais idosa, ela consegue compreender. As pessoas idosas são mais serenas, são menos ansiosas, são mais tranquilas, sabem exatamente o que elas querem da vida. A grande maioria sabe o que mais quer da vida. São pessoas que sabem lidar com os teus problemas, que sabe... Cara, as pessoas mais velhas são referências e precisam ser referências pra gente. As pessoas mais velhas, eu digo pessoas idosas, de terceira idade. E essas pessoas conseguem aproveitar isso aqui também. A grande maioria delas. E não fica com essa adulteração, não, você tem que fazer assim, tem que viver assim, o bom da vida é isso, curtir vida é aquilo. Não. Tire essas regras e comece a aprender com as crianças e aprender com os idosos. Pare de ficar ouvindo esses adúlteros aí. Bom, para não estender muito nessa estratégia, vamos para a quarta estratégia de como te ajudar, como se tornar uma pessoa mais boba, mais autoconfiante, mais vulnerável e menos autojulgadora. Se conheça mais, não poderia ser, né, diferente. Quando eu digo se conhecer mais aqui, eu digo conhecer as tuas motivações, as tuas intenções, os teus sonhos, aquilo que tem te movido, aquilo que tem te travado. Eu me lembro, né, um tempo atrás, quando eu comecei a me autoconhecer, nessa busca de autoconhecimento, eu comecei a me questionar, cara, por que eu deixo de fazer aquilo que eu gostaria de fazer? Eu lembro que, assim como você vai fazer, eu defini aquilo que eu esperava do Lucas. Eu defini aquilo que eu esperava que o Lucas fizesse. E aí, depois de uma semana eu falava, caraca, mano, eu não consegui fazer aquilo, não consegui cumprir com aquela meta, com aquele objetivo. E aí eu comecei a me perguntar, por que não? E comecei a explorar isso, comecei a entender o porquê. Por que eu deixava de fazer aquilo que eu gostaria de fazer e por que eu continuava com aqueles comportamentos que eu não gostaria. E aí eu comecei a conhecer mais sobre mim, eu comecei a entender mais sobre mim, eu comecei a ter mais consciência sobre mim. E isso me ajudou nos 3 outros passos: saber mais sobre as coisas que eu tenho vergonha, saber as coisas que eu realmente quero esperar sobre mim, que não são motivadas por uma rebelião interna, por provar para as pessoas que eu não me importo com o que elas pensam sobre mim, que eu não estou nem aí para elas, que eu não estou nem aí para o sistema. Não, eu comecei a compreender que essa motivação não estava me levando para o caminho que eu gostaria de me levar. Então o autoconhecimento é importante para a gente aperfeiçoar essas 3 últimas. Anota aí, não queira ser o melhorzão, ser o bonzão, ser o bonitão, ser o ricão, porque isso mostra pra você que você tá querendo se apoiar em muletas para se sentir seguro e imune a julgamentos e a humilhações. Reflita sobre o que você sente vergonha, defina aquilo que você quer esperar de você mesmo, brinque mais observando os teus julgamentos e explore o que acontece dentro de você. Esse é o vídeo de hoje. Eu me chamo Lucas Paganutti. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a curtir, a comentar, a compartilhar com outras pessoas que você acredita que seja importante para você.
esse canal aqui é um Em Busca de Sentido. A gente tem vários outros vídeos aqui que eu acredito que possa fazer sentido pra você. Provavelmente vai aparecer alguns aqui na tela. Clica lá no canal, assista a outros vídeos, deixa o seu comentário, sempre o seu feedback, o que você achou, o que você acha que a gente pode produzir mais aqui e melhorar. É isso, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!